250 milhões de anos antes de nós. 250 milhões de anos antes, um apocalipse se desenrola. O maior pico de atividade vulcânica desde os primórdios do planeta. A atmosfera é sufocada com dióxido de carbono e a diversidade de vida animal gerada na explosão cambriana é interrompida e morta. Mais de 70% de todas as espécies na Terra entram em extinção na pior morte em massa da história. A extinção do Permiano. A extinção é um personagem recorrente na história do planeta Terra. 5 vezes nos últimos 500 milhões de anos, algum cataclismo dizimou as espécies dominantes. É uma remodelação do sistema, que permite que novas criaturas ocupem o lugar. Novas criaturas como os dinossauros. Os dinossauros reinarão pelos próximos 160 milhões de anos. Durante esse tempo, as florestas de madeira de lei aparecem pela primeira vez. E depois de mais de 4 bilhões de anos, a gravidade da Lua finalmente faz a Terra ter um dia de 24 horas. No início da era dos dinossauros, os continentes são agrupados em uma única massa de terra chamada Pangeia. Mas agora, ela começa a se separar. A África se separa da América do Sul. O vasto Oceano Atlântico se abre, criando o que se tornará uma das barreiras que definem a história humana. O abismo entre o velho e o novo mundo. As estrelas indiscutíveis da era dos dinossauros são animais como o Triceratopus e o Tiranossauro Rex. Mas existem algumas criaturas importantes correndo nos seus pés. Se traçássemos nossa linhagem a uma longa distância, nos veríamos como pequenos ratos mamíferos, cercados por esses titãs de vida réptil. Durante esse tempo, os mamíferos viviam na periferia. Estávamos talvez roubando ovos de dinossauro, talvez apenas tentando existir. E os dinossauros nos impediam. O maior destaque da história dos dinossauros, que foi de 160 milhões de anos, é que nós perdemos. Os mamíferos perderam. Nós não podíamos ficar muito maiores do que um gatinho. Por 160 milhões de anos, todos os animais de tamanho médio, médio-grande, grande, gigante eram dinossauros. Esse tempo todo. Eles nos venceram completamente. Mas a casa está prestes a ser redecorada. $65 milhões de anos antes. Um objeto de 9 quilômetros de largura, provavelmente um asteroide, bate na Terra. Uma nuvem de poeira bloqueia o Sol. As temperaturas despencam. Toda criatura na Terra que pesa mais de 22 quilos se extingue. O reino dos dinossauros acabou. O maior presente que os dinossauros já nos deram foi morrer. Quando eles se extinguiram, deram aos mamíferos a chance de crescer. Não leva muito tempo depois do desaparecimento dos dinossauros para os primeiros primatas verdadeiros aparecerem. Como suas versões posteriores, inclusive nós, estes mamíferos evoluíram com os olhos na frente, permitindo ter percepção de profundidade e mãos flexíveis com 5 dedos. Eles têm 5 dedos, iguais a nós, o que significa que podemos pegar as coisas. Se pensar nos outros animais que não têm dedos organizados como os nossos, sua capacidade de segurar as coisas, de manipular objetos é muito mais limitada. 50 milhões de anos antes. Nossos ancestrais primatas estão evoluindo em um planeta que está esquentando. Está tão quente que tem selvas nos polos. Enquanto os continentes se separam, as Américas e a África quase totalmente tomam forma.
Mas no norte da África, o Egito atual está submerso sob um antigo mar. No fundo desse mar vivem pequenas criaturas em conchas chamadas nummulites. Suas conchas feitas de cálcio e carbono se acumulam no fundo do mar ao longo de milhões de anos, formando o calcário. O calcário que será usado para se construir as grandes pirâmides. Se você olhar de perto as pirâmides hoje, você ainda pode ver evidências de que esses monumentos de 4.000 anos de idade são, na verdade, feitos de conchas de 50 milhões de anos. 10 milhões de anos antes de nós. Há cerca de 10 milhões de anos, a Terra está se transformando no mundo que a maioria de nós reconhece. O Rio Colorado está esculpindo o Grand Canyon. Cadeias de montanhas como o Himalaia surgiram. Elas são tão altas que perturbaram os padrões climáticos, preparando o palco para um planeta mais frio. O Istmo do Panamá emerge para ligar a América do Norte e do Sul, cortando a ligação entre o Atlântico e o Pacífico, interrompendo as correntes oceânicas e levando o mundo ainda mais para uma idade do gelo. Com o planeta esfriando, os nossos ancestrais primatas ficam presos aos trópicos. Mas uma nova criatura está chegando e ameaça destruir. 7 milhões de anos antes. Nossos ancestrais primatas viviam em segurança nas árvores. Mas a sua região está prestes a ser invadida. Este recém-chegado terá um efeito mais profundo sobre a história humana que qualquer outro ser vivo na Terra. Parece quase impossível de acreditar, mas uma das coisas mais importantes que irá levar ao surgimento de nós é o surgimento da grama. Os campos de grama aparecem quase que simultaneamente em todo o mundo. Temos as savanas africanas, as estepes da Eurásia, as pradarias norte-americanas, temos as pradarias da Argentina, aparecendo simultaneamente por todo o mundo. Na África Oriental, as savanas invadem a floresta tradicional, habitat de nossos ancestrais símios. Com menos árvores e espaços maiores entre elas, os nossos antepassados têm de se adaptar. Os macacos percebem que tem cada vez mais macacos na mesma árvore e cada vez menos alimentos, aumentando os incentivos para os macacos irem de um ponto de alimentação a outro, separados por pastagens. Um modo de fazer isso é correr feito louco. Outro modo de fazer isso é ampliar as fontes de alimento nas pastagens, buscando os alimentos disponíveis ali. E então alguns macacos descem da árvore para este habitat novo em folha. É um território mais adequado para primatas que podem andar sobre duas pernas. Manter a cabeça acima da grama alta para olhar os predadores. Ficar sobre os dois pés é um avanço revolucionário, porque libera as nossas mãos. Mãos que precisaremos para moldar a história humana. 2 milhões e 600 mil anos antes de nós. 2 milhões e 600 mil anos antes. Os primeiros proto-humanos, ou hominídeos, andam numa terra cujas rochas estão carregadas do elemento silício. Criado nos núcleos das estrelas bilhões de anos antes, o silício é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. Uma das peculiaridades de sua composição química é a habilidade de se juntar ao oxigênio para formar cristais que se combinam em rochas sólidas. Rochas que podem ser afiadas e moldadas sem quebrarem. Os hominídeos começaram a fazer isso há 2 milhões e 600 mil anos, quebrar sílica criptocristalina para criar pontas afiadas. E as pessoas as usam literalmente há 2 milhões e 600 mil anos.
Só em ter uma pedra modificada com uma ponta afiada, de repente você já tem um martelo. Você tem uma ponta de corte. Uma simples pedra modificada significa que um ser humano pode, de repente, fazer 1000 coisas a mais do que fazíamos anteriormente. Essa pequena tecnologia extra permitiu que nossos ancestrais persistissem e, no final, se transformassem na gente. O silício lança a primeira revolução tecnológica, a Idade da Pedra. Milhões de anos depois de termos usado nossos primeiros dispositivos portáteis, outra peculiaridade química do silício vai torná-lo o máximo da tecnologia, mais uma vez. O próximo salto para se tornar verdadeiramente humano encontra-se num pequeno segredo de nosso planeta. No universo conhecido, aconteceu que a Terra teria um poder raro e especial. De todos os planetas e luas do Sistema Solar, achamos que a Terra é a única na capacidade de sustentar o fogo. Os outros planetas e luas têm raios e lava. Mas apenas na Terra nós temos as duas coisas essenciais que precisamos para o fogo queimar. Um vasto fornecimento de combustível na forma de plantas e árvores e uma atmosfera cheia de oxigênio para atiçar as chamas. Se o fogo não fosse uma possibilidade, você não teria nada igual a nós correndo por aí. Os Homo sapiens fizeram o mundo com fogo. Os nossos antepassados mantêm o fogo firme sob controle há 800 mil anos. É uma habilidade que nos conecta ao início. Lembre-se que toda a energia foi criada no Big Bang e toda a vida está numa competição por nossa parte desta energia. Usar o fogo para cozinhar é como ter um estômago externo para quebrar alimentos, liberando mais calorias, o que nos dá mais energia, que, por sua vez, permite-nos suportar cérebros maiores. O fogo é também a tecnologia de última ponta. Em breve vamos usá-lo para transformar barro em cerâmica, em armas, a água em energia a vapor. Se não existir o fogo, não pode existir o motor de combustão interna. Sem fogo, não há metal. Sem fogo, não há borracha. É uma tecnologia que abre um mundo de possibilidades para as criaturas que sabem como usá-la. 200 mil anos antes de nós. 200 mil anos antes. O homem moderno tomou forma totalmente. A caixa da laringe ou da voz que está no alto da garganta em nossos ancestrais desceu. Som mais complexos são agora possíveis. Nós começamos a falar. Pela primeira vez, a informação pode ser compartilhada entre indivíduos e pelas gerações. Seres humanos ganharam uma vantagem importante sobre qualquer outra criatura da Terra. Você pode dizer, meu avô disse que quando os elefantes não aparecem, saímos para caçar zebras. Sabe, a minha tia disse que a sua prima achou um poço de água do outro lado desse rio. E todos nos beneficiamos e podemos entender o que dizemos quando estamos descrevendo o que descobrimos sobre a paisagem. A linguagem altera os humanos de serem como computadores solitários para serem computadores em rede, onde se compartilham informações. Agora, você não depende de sua experiência pessoal. Você pode pegar emprestado a experiência de outra pessoa com quem pode se comunicar. Isso é uma vantagem poderosa. Nenhuma outra criatura tem isso. Como espécie, os seres humanos tornaram-se exponencialmente mais inteligentes. O tabuleiro do jogo global foi montado e agora estamos prontos para jogar. 100 mil anos antes.
O homem pode se locomover. Temos as mãos ágeis e ferramentas primitivas. Podemos nos comunicar e controlar o fogo. Estamos finalmente prontos para nos expandir de nosso lar africano. Em um caminho em formação há milhões de anos. As mudanças nos continentes ligaram a África à Eurásia na maior massa de terra contígua do planeta, a Afro-Eurásia. 90 milhões de quilômetros quadrados, mais de 2 vezes a área da superfície de nossa Lua inteira. Para os primeiros humanos, isto significa que mais da metade da Terra no planeta pode ser alcançada a pé. A dispersão humana foi uma virada de jogo crucial. Nós somos um dos poucos primatas que vivem em mais de um continente ao mesmo tempo. Então, isto significa que nós estamos mais protegidos do que outros primatas aos tipos de coisas que causaram as extinções dos grandes mamíferos. É um seguro contra a extinção. A dispersão é o seguro contra a extinção. Mas justo quando o mundo começa a abrir-se ao homem, o planeta se volta contra nós. Uma idade do gelo começa. Agora, o planeta vai nos testar como nunca. Há 50 mil anos, as geleiras começam a avançar para baixo do Polo Norte. Ao mesmo tempo, os humanos continuam a sua conquista do mundo, chegando na China e na Austrália. Há cerca de 30 mil anos, o Homo sapiens chega à Europa pela primeira vez. Há cerca de 20 mil anos, com o gelo se aproximando do seu maior extremo, a marcha do homem atinge a tundra gelada do nordeste da Sibéria. Apesar das provações da Idade do Gelo, o homem resiste e desenvolve as últimas habilidades que precisaremos para sermos humanos de fato. As pistas se encontram nestes símbolos. Temos um passo intelectual para pensar além do que é aqui e agora, além do que é simplesmente necessário para sobreviver. Nós só podemos começar a dizer que temos um organismo que é humano, que é mesmo que nós, quando começamos a ver a evidência do pensamento simbólico. É quando começamos a ver uma foto de uma vaca, que todo mundo vai reconhecer como a imagem de uma vaca. Porque só quando começamos a ver todas essas coisas, podemos dizer que aquilo é humano. Pessoas ou criaturas que pensam como nós, que veem o mundo da mesma forma que nós. E a partir desse momento, a história humana foi marcada por ser diferente de qualquer outra espécie neste planeta. Agora, com uma quantidade enorme de água do planeta presa no gelo, os níveis do mar caem de 90 a 120 metros. A última grande barreira para a disseminação do homem desaparece. Nós chegamos ao Estreito de Bering da Sibéria à América do Norte. Estamos contando a história do mundo em 2 horas, e em apenas uma, mais de 13 bilhões de anos já se passaram. Estes anos de preparação permitiram que o homem finalmente surgisse e se espalhasse pelo planeta. E a história humana que conhecemos pode de fato começar. Nossa história do mundo começou com o início dos tempos, o Big Bang, que nos levou em uma viagem de quase 14 bilhões de anos. Agora, enquanto os seres humanos recebem um papel principal, é importante lembrar como é pequeno o pedaço da história que de fato ocupamos. Para simplificar isso, imagine comprimir 14 bilhões de anos de história em somente 14 anos. Nessa escala, a Terra teria existido somente nos últimos 5 anos. De modo que em 1/3 da história do universo, as grandes criaturas teriam se desenvolvido apenas há 7 meses. Nesta escala, os dinossauros teriam se extinguido há apenas 3 semanas. Toda a história registrada dos seres humanos começaria apenas nos últimos 3 minutos. As sociedades industriais modernas, a Revolução Industrial de fato, nos últimos 6 segundos.
O que isso me mostra é que nós, os seres humanos, estamos aqui por um breve instante da história registrada do universo. A humanidade tem esperado bilhões de anos pelo nosso breve instante de brilhar, conforme as estrelas e nosso planeta em evolução realizaram um lento trabalho de organizar os elementos, de uma forma que tornaria a história humana possível. 12.000 anos antes de nós. Estamos em 10.000 anos antes de Cristo. A menos de 100.000 anos depois da expansão da África, o homem chegou à América do Sul. Os seres humanos encararam as adversidades da Idade do Gelo e, ao invés de morrermos, nós nos adaptamos e nos tornamos mais inteligentes ainda. E agora, estamos colonizando todo o globo. Da costa à montanha, da tundra ao deserto. Os humanos estão lá. Nossos antepassados mais próximos, os chimpanzés, vivem nos trópicos. Eles só vivem nos trópicos. Os humanos conseguiram colonizar todo o globo. As pontes de terra da Idade do Gelo permitem ao homem se espalhar pelo mundo, mas agora o gelo começa a derreter. E o nível do mar sobe novamente. Os seres humanos ficam presos e separados em 2 hemisférios vastos e desconectados. Cada bolsão de humanidade deixado para tirar o melhor daquilo que lhe foi dado. Conforme as geleiras recuam, elas esculpem lagos, rios e baías. O mapa como nós o conhecemos emerge. Na África, o aumento da chuva faz com que o Lago Vitória e o Albert transbordem e formem o rio Nilo do Egito. Na Eurásia, outros rios emergem. O Tigre e o Eufrates na Mesopotâmia, atual Iraque. O Indus no atual Paquistão. O Amarelo e o Yangtze da China. Estes vales dos rios tornam-se muito importantes para a sequência da história humana, após o recuo das placas de gelo. Estes são os vales dos rios cujas águas e solos férteis permitirão que as primeiras sementes da civilização sejam plantadas. Com a elevação das temperaturas após a Idade do Gelo, plantas e animais são mais abundantes. E o homem pode finalmente optar por parar de se mover. Assentamentos permanentes começam. Populações crescem. Com mais bocas para alimentar, os nossos antepassados têm que ficar mais espertos. Eles tinham que achar um modo de aumentar a quantidade de comida que conseguiam das proximidades. Agora, uma descoberta muda para sempre o planeta e o caminho da humanidade. Nós aprendemos a plantar sementes. E as sementes que plantamos vêm das mesmas plantas que milhões de anos antes estimularam a nossa evolução do macaco ao homem. A heroína oculta da história humana. A grama. A semente da grama é pequena, não é um alimento. Dá para caçar um bisão ou comer grama. Você caça um bisão, certo? Ironicamente, as sementes de grama se tornam as plantações mais importantes do mundo, mas justo elas foram ignoradas por caçadores-coletores por milhares e milhares de anos. As pessoas não começaram a usá-las até que fosse necessário. Entre as espécies de grama que estamos mais familiarizados, temos a cana-de-açúcar. Temos o trigo, e centeio, e cevada. Todas as culturas de cereais são tipos de grama. Então ela não é só aquele belo gramado verde que usamos para medir nosso sucesso de classe média. Ela é também a cultura básica da qual a civilização depende. É a maioria de nossa ingestão de calorias. Mais uma vez, tudo volta para o Big Bang. O fundamental para a história de toda a vida é a nossa competição por energia criada no início dos tempos. Assim como o oxigênio nos deu uma vantagem, assim como o fogo nos permitiu consumir mais calorias, a mudança para a agricultura é uma revolução energética.
Um caçador-coletor precisa de 25 quilômetros quadrados de território para garantir o sustento suficiente. A energia total na forma de plantas e de carne para sobreviver. Um fazendeiro pode usar a energia do sol de forma tão eficaz que ele pode satisfazer suas necessidades usando apenas 1/10 de 2 quilômetros quadrados de terra. No aquecimento depois da última idade do gelo, a agricultura começa a se firmar em meia dúzia de lugares ao redor do globo. Mas, pela sorte da geografia, nenhum lugar no mundo antigo tem uma melhor concentração de plantas e animais que podem ser domesticados do que o crescente fértil do Oriente Médio. No Oriente Médio ocorre essa notável convergência de espécies que foram mais suscetíveis à domesticação, tanto plantas como animais. Em termos de animais, estamos falando de bovinos, suínos, ovinos e caprinos. Em termos de plantas, 2 variedades de trigo, centeio, cevada, lentilhas, figos, tudo nesta parte bem pequena do mundo. Ao contrário do crescente fértil e do resto do Afro-Eurásia, lugares como a África subsaariana e as Américas possuem pouquíssimas espécies selvagens que podem ser facilmente domesticadas. É uma diferença fundamental. Pessoas abençoadas com a combinação certa de plantas e animais se tornarão mais poderosas e ganharão uma vantagem enorme na estrada para o mundo moderno. Um animal que dá a qualquer ser humano que saiba domá-lo uma vantagem quase imbatível. É o cavalo. É um fato pouco conhecido que, apesar dos cavalos terem evoluído pela primeira vez nas Américas, eles se extinguiram lá junto com muitos outros grandes mamíferos em torno de 10.000 a.C. Havia pelo menos 3 espécies de cavalos da Idade do Gelo na América do Norte, talvez até mais. Alguns pequenos como pôneis, alguns grandes como Clydesdales, e eles evoluíram na América do Norte por 40 milhões de anos. Eles faziam parte da história e aí sumiram. Eles se foram. Estes poderosos aliados em potencial desapareceram antes que pudessem ser usados pelos primeiros norte-americanos. Felizmente, antes que isso acontecesse, muitos cavalos escaparam pela ponte de terra do Estreito de Bering e espalharam-se pelas grandes pastagens e terras de estepe da Eurásia Central. Uma fuga apertada que teve um efeito profundo sobre a história humana. Por volta de 4.000 a.C., os povos nômades da Ásia Central aprenderam a domá-los pela primeira vez. Cavalos domesticados serão usados em toda a Eurásia, participando de tudo, do trabalho até a guerra. Talvez nenhum outro animal tenha tido uma maior influência sobre o curso da história humana. E a volta completa demoraria outros 5.000 anos. Quando Cristóvão Colombo traria cavalos com ele em sua segunda viagem para as Américas. Os seus cavalos seriam os primeiros a pisar seus cascos nas Américas desde a grande extinção há mais de 10.000 anos. 6.000 anos antes de nós. 6.000 anos antes, a domesticação de animais e plantas prepara o palco para a próxima fase da história humana. Assim como as nuvens de poeira interestelar recolhem material para formar estrelas, um tipo de atração está se iniciando conforme lugares como a Suméria, localizada em uma parte do crescente fértil conhecida como Mesopotâmia. Atraem pessoas, suportam grandes populações e se tornam centros de poder e inovação. Em 3.000 anos antes de Cristo, alguns desses assentamentos sumérios podem de fato ser chamados de nossas primeiras cidades. Um deles, Uruk, tem cerca de 50.000 pessoas vivendo em menos de 3 quilômetros quadrados. Uma densidade populacional que se compara a Nova York dos dias de hoje. Os seres humanos tornam-se tão eficientes na obtenção de energia de alimentos cultivados que esta área de terra, que antes só poderia ser usada por um caçador-coletor, agora é usada por milhares. Mas uma mudança na dieta também desencadeia uma nova dependência. Depois que você muda para a agricultura, 80% a 90% de suas calorias tornam-se dependentes de talvez uma ou duas espécies. No caso do Oriente Médio, trigo e cevada.
E no caso do trigo e da cevada, ambos amadurecem na mesma época. Os seres humanos têm que colher as sementes ao mesmo tempo, então agora tínhamos nossa comida do ano chegando de uma só vez. É como se seu salário fosse pago uma vez por ano. Você precisa guardá-lo, você precisa planejar. Porque se inevitavelmente a sua plantação falhar, você passa fome. E você não vai ter outra chance por mais 12 meses. Nessas primeiras cidades, as plantações é que mandam. Obrigado. Para poder controlá-las, os nossos antepassados desenvolveram a primeira escrita. Para protegê-las, os primeiros exércitos. E para administrá-las, o início da política. Se você tem centenas ou milhares de pessoas vivendo juntas, tem gente demais para você criar um senso comum. Isso cria a necessidade de um governo. Isso cria a necessidade de alguma forma de hierarquia social e política. Plantar sementes levou o homem a um novo caminho. Os assentamentos se transformaram em cidades. Mas para dar o próximo passo épico de cidade para civilização, nós vamos precisar da ajuda de uma criatura muito surpreendente. Cinco 5.000 anos antes. Depois de peregrinar pela Terra por mais de 100 mil anos, a humanidade começa a se assentar. Nós nos aglomeramos perto dos rios, ao longo do Tigre e do Eufrates, do Nilo, do Indus, do Amarelo e do Yangtze. As civilizações estão prestes a decolar. Mas antes, todas elas devem dominar uma coisa: o comércio. Quanto mais trocam bens e aprendem com outros lugares, mais rápido elas crescem. Parece que o comércio e a comunicação a longa distância é um precursor necessário que permite a existência da civilização urbana como a conhecemos. E, surpreendentemente, as primeiras civilizações surgem nas costas de uma criatura com uma reputação humilde no mundo moderno: o burro. A caravana de burros é a rodovia interestadual e a internet de alta velocidade da época. Suas rotas irão lançar as bases para o mundo moderno. Canaã. Transportando não só bens como madeira e bronze, mas ideias e histórias. As civilizações que eles irão conectar serão algumas das primeiras descritas na Bíblia. As rotas das caravanas convergem ao Golfo Pérsico, onde se ligam aos navios que transportam mercadorias para a Índia. Isso essencialmente criou um grande intercâmbio cultural e material entre estas civilizações e foi de fato o início da tendência à globalização. Essa é a chave para entender como nosso mundo funciona até hoje. Assim como as primeiras civilizações, nós comercializamos e formamos redes. Essas redes formam centros. E ao longo da história, estar neste centro significou uma coisa: a quantidade de ideias, a quantidade de carga que passa por uma região parece ter uma correlação direta com sua importância e seu poder.